Isso. Então, o livro A Cura, nós estamos dando continuidade aqui na leitura, estamos agora na nossa alma. Ok. Qual é o movimento decisivo em nossa alma que leva a doenças? Né? Vem a pergunta. A resposta é o amor do vínculo, o amor que nos liga à nossa família e aos seus destinos. Esse amor do vínculo é elementar, estamos entregues a ele. Ele nos prende à nossa família e a tudo o que nela aconteceu. Ele nos prende à sua grandeza, ao bem-sucedido e ao completo, tornando-se uma força. Ao mesmo tempo, liga-nos ao que não está resolvido e difícil em nossa família, e suas cargas e a sua culpa. Somos levados a tomar parte na responsabilidade, embora frequentemente não saibamos e nem sejamos culpados por algo relacionado a isso. Mesmo assim, temos que carregar junto essa carga. Como ocorre esse vínculo? Que forças agem por trás dele? Então, eu quero só falar desse pedacinho aqui, né, que Bert Hellinger vem falando que o que é decisivo, né, que leva a alma para o adoecimento é o amor do vínculo. E que esse coletivo familiar, ele tem um movimento especial em relação a cada indivíduo, dizendo assim que temos que carregar junto essa carga. Então, existem adoecimentos que, inclusive, a gente diz, né, a gente observa isso na constelação, que quando uma pessoa está doente, na verdade, a família está doente, né? Pertencer à nossa família é nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. Ao reconhecer as consequências abrangentes dessa necessidade, compreendemos que, devido a esse desejo pelo vínculo, estamos dispostos a ficar doentes e deficientes, morrer de forma estranha ou até mesmo tirar a própria vida, no lugar de outros membros de nossa família. Você ainda consegue me acompanhar ou está assustado com o que digo? Ele fazendo essa pergunta, né? Então, Bert Hellinger vem falar que por este núcleo familiar, para sentir-se pertencente ao nosso sistema familiar, nós adoecemos, ele coloca aqui, nos tornamos deficientes e até morremos, né, para nos sentir pertencente. Digo isso apenas porque existem maneiras de mudar esses destinos, de forma a encontrar, com a sua ajuda, em um nível mais elevado, a força para nos liberar desses vínculos que nos tornam doentes. Então, ele está dizendo que essa lealdade invisível que existe, né, conosco e o nosso sistema familiar, ele traz um adoecimento dependendo da forma que isso é lidado, da postura que se tem em relação à família, e muitas vezes de forma inconsciente. Certa vez eu atendi uma pessoa, e aí na constelação dessa pessoa mostrou que várias pessoas tinham a mesma doença. Várias gerações, né, vinham com aquela doença. E quando o cliente viu que outras pessoas do sistema familiar dele, que ele estava naquela lealdade invisível, solidário ao sistema familiar dele, ele ficou feliz com a doença. Ele sorria, ao invés de, né, ao invés de aquilo trazer um movimento para ele de sentir aquela dor, né, de uma doença que já vem sendo passada por várias gerações, ele sorria. Então, mostrando esse amor, nessa lealdade ao sistema familiar. Mas Bert Hellinger vem dizer aqui
que é possível nós nos liberarmos disso, né? Que esse é o grande movimento da constelação familiar. Nos liberar dessa lealdade inconsciente. Eu gosto muito de usar essa palavra, solidariedade. Nós somos solidários ao nosso sistema familiar. E nessa solidariedade nós nos tornamos deficientes, nós adoecemos, nós empobrecemos, nós fracassamos por lealdade para se sentir pertencente ao nosso sistema familiar. A hora que vocês tiverem pergunta, quiserem compartilhar ou comentar algo, é só mandar aí que eu vou dando, que a gente vai fazendo essa troca aí, tá certo? Então, seguindo aqui, o campo espiritual. Todos nós nascemos no interior de uma alma coletiva, em um campo espiritual, que partilhamos com os membros de nossa família. Essa alma vai além dos limites de nosso corpo, ligando-nos de forma profunda a todos os que pertencem a ela. Muitas vezes tornam-se nosso destino ainda no útero materno. Por exemplo, através de uma deficiência, ou talvez através de um aborto, ou de alguma outra forma que não chegamos a nascer. Ao mesmo tempo, tornamo-nos o destino deles. De uma forma ou de outra, permanecemos conectados. Por um lado, essa alma coletiva abrange uma faixa restrita, ou seja, apenas determinadas pessoas. Por outro lado, vai além, abrangendo um círculo maior ou até mesmo diversos círculos. Por exemplo, o povo a que pertencemos, com o seu destino, a sua religião e a sua cultura em comum, a sua raça em comum, todos eles com seu destino especial e seu passado em comum, bem como suas doenças especiais. Finalmente, a humanidade como um todo e com ela a Terra e o mundo. Todos eles exercem influência sobre a nossa saúde e as nossas doenças, bem como sobre as circunstâncias que suportam ou ameaçam a nossa vida. Então, eu gosto de utilizar o exemplo de uma piscina, né? Essa grande alma. Imaginamos que nós estamos ali, o nosso sistema familiar todo dentro de uma piscina. E aí a água ela se movimenta. E de alguma forma todos ali dentro são tocados por essa água. Né? Então a gente vai considerando assim essa água, essa grande alma. Então um movimento que é feito por um do sistema familiar abrange e alcança todos os outros. Dessa forma, nós podemos dizer assim que nós estamos inteiramente conectados uns com os outros. Na primeira instância, o nosso sistema familiar, e aí depois vai acrescentando outros sistemas, né? À medida que a gente vai pertencendo a outros sistemas, seja sistema religioso, sistema de amizade. Vamos fazer diferente. Agora que eu estou vendo o comentário de vocês aí, isso mesmo. Como encerrar, né? Então, a constelação, ele traz esse movimento de encerrar esse ciclo. Mas é preciso reconhecer primeiramente, porque como são, muitas vezes, ciclos inconscientes, é preciso trazer isso para a consciência, né? Entra adotivo, também o adotivo passa a fazer parte. Embora o adotivo ele já venha para a família com o sistema familiar dele. Então ele traz a memória do sistema de tudo que aconteceu no sistema familiar dele, e aí ele tem, a gente diz assim que a criança adotiva, né, que a pessoa adotada tem um destino especial, porque ele passa a fazer parte de dois sistemas. Então ele acaba criando esses vínculos com esses dois sistemas e se colocando a serviço desses dois sistemas, tá? Vamos seguindo aqui. Aqui restrinjo-me primeiramente apenas ao círculo menor de nossa alma e conto o número de pessoas que pertencem a esse círculo. Às vezes, os limites ficam pouco definidos. Talvez você se pergunte neste ponto,
Como posso saber quem pertence a essa alma coletiva? Sei disso através de compreensões que me foram dadas, principalmente através das minhas compreensões sobre os movimentos da consciência, que pude verificar durante as constelações familiares, juntamente com muitos outros. Deixa eu passar aqui para a gente acompanhar. Você também pode verificá-los por meio de sua observação. Gente, eu vou acompanhando vocês aqui, ó. Minha mãe perdeu a mãe com 2 anos, eu perdi minha maravilhosa com 5 anos, e quando tive minha filha, quase faleci com eclâmpsia. Detalhe, minha mãe foi criada pela avó paterna e eu também. Exatamente, Érica. Então, a gente observa esse ciclo repetitivo, né? E a nível inconsciente, as histórias elas vão se repetindo. Isso é continuação de ciclo familiar. Exatamente, né? Um padrão que permanece, que quando a gente toma consciência e faz movimentos para olhar para a primeira, né? O que aconteceu lá atrás, que fez, que levou essa mãe em primeiro lugar lá atrás. Então, olhar para essa mãe, olhar para a dor, para o que aconteceu lá, é uma forma de interromper o ciclo, né? A gente olhar, a gente acolher, e aí, né, fazer toda essa dinâmica de reconhecimento. Porque as memórias, as histórias do nosso sistema familiar ficam como uma pendência, né, nessa grande alma que envolve o sistema familiar. Então, até que essa pendência seja vista, por isso fica o padrão. Então, o padrão ele fica se repetindo porque ele está querendo dizer algo, né? Só que muitas vezes a gente não tem o conhecimento de fazer essa leitura. Então, essa é a grande riqueza que a constelação familiar traz para nós. Ela traz essa informação da gente poder olhar lá atrás. Quem foi excluído? A dor de quem não foi vista, né? Para a gente poder trazer para o nosso coração e fazer romper esses ciclos repetitivos. Minha filha vai fazer 5 anos e sempre penso que posso morrer e deixar ela. Você fica com essa memória, né? Fica com essa memória de que algo a qualquer momento pode acontecer. Então, já começa a fazer um movimento aí de incluir a primeira, tá? E lá atrás, sua avó, bisavó, vai pensando aí, Érica. Deixa eu continuar aqui, ó. Gostaria de mencionar, né, Bert Hellinger dizendo no livro, aqui que Rupert Sheldrake, com suas compreensões e observações sobre os campos morfogenéticos, em seus livros e em conversas pessoais, foi um importante companheiro em meu caminho. Agora mencionarei cada uma das pessoas que pertencem à nossa alma coletiva. Lá vai, ó. Nós mesmos, com todos os nossos irmãos e irmãs, mesmo os não nascidos ou falecidos precocemente, fazem parte do sistema familiar. E também um gêmeo que tenha sido separado de nós ainda no útero materno. Este é o nível mais baixo, né? Então, às vezes, a mulher ela tem uma gestação de gêmeos e tem um sangramento no início da gestação, isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Então, a gente tem a mulher engravida e ela tem sangramento no começo. Descolou no placenta. Então, a gente observa com as constelações que, em muitos casos, ali tinha uma outra vida. E aí, essa vida, ela não vem, né? Há um aborto espontâneo ali, e esse aborto precisa ser contado, porque ele também faz parte. Nossos pais, incluindo seus parceiros anteriores, juntamente com todos os seus irmãos e irmãs, fazem parte do nosso sistema familiar. Às vezes, essa linha ancestral vai ainda além no passado, incluindo alguns dos bisavós. Então, a história de toda essa turma aí vem nessa memória que nos envolve, né, que está dentro aí dessa grande alma e que fica nesse movimento de aguardar que algo seja visto, acolhido, para os padrões serem interrompidos. Os padrões, os repetitivos, né? Então, este seria o círculo dos familiares consanguíneos, cuja influência sobre nossas doenças ou deficiências pode ser observada e verificada.
Também pertencem à nossa alma coletiva outras pessoas que não são nossos familiares, mas cujo destino partilhamos. Aqui estão incluídos todos aqueles cuja perda ou morte ocasionou uma vantagem para nós e nossa família, como, por exemplo, uma herança. Janice, em caso de aborto, como fica? Precisa ser contado, Janice. Ali existiu, né? Existe, na verdade, o aborto, a criança não nasce, mas ela existe. Então, precisa ser contado. Contado na ordem dos irmãos. Se foi o primeiro, então esse é o mais velho, né? Quem veio depois é o segundo. Se está no meio, então ele vai utilizar na contagem o lugar que é dele mesmo, né? Que ele pertence, tá? Aí o que acontece se eu não contar, não considerar? Então, a gente já atendeu casos de pessoas, né, que fizeram abortos, tanto espontâneo quanto provocado, e que isso gerou uma identificação com filhos que nasceram depois, e esse filho que nasce depois, ele gera um transtorno, às vezes ele tem uma depressão, às vezes ele tem, eu já peguei caso de bipolaridade, onde fica identificado a essa vida que não veio. Então, por isso que precisa ser contado, precisa ser considerado, porque cada um foi preparado para ocupar o seu próprio lugar. E quando um aborto não é contado, a contagem fica errada, né? Não existe, não há a contagem certa. Então, tem que observar isso. Muito bem. Então, quem mais faz parte do nosso sistema, além dos consanguíneos? Todos aqueles cuja morte foi causada por culpa de um membro de nossa família. Passa a fazer parte. Nada, Janice? Todos aqueles que possuem culpa com relação à morte de algum membro de nossa família, ou causaram danos graves a alguém de nossa família, que nós comentamos na semana passada, né, Valquíria? Então, passam a fazer parte aquele que o nosso sistema familiar prejudicou, por exemplo, se no meu sistema familiar uma pessoa mata alguém de fora, essa pessoa que foi morta por alguém do meu sistema familiar passa a fazer parte. E se ele não é visto, não é incluído, um descendente do meu sistema familiar segue identificado a essa pessoa que foi morta por alguém da minha família. Da mesma forma, se alguém de fora cometeu um ato contra alguém do meu sistema familiar, essa pessoa também passa a fazer parte. E ela precisa ser vista, precisa ser feito um movimento de liberação, porque senão sempre recai sobre um descendente. E o suicídio de um filho, por exemplo. Então, o suicídio, ele não é uma causa, ele já é uma consequência. Já é algo que está ligado a alguma história do sistema familiar, né? Então, mesmo que haja um suicídio, esse filho continua sendo contado, né? Dependendo da pergunta que você está fazendo aí. Mas o suicídio em si já é a causa, tá? Aliás, desculpa, é a consequência de algo, de histórias que não foram vistas e que está aí identificada do sistema familiar, que leva a pessoa ao suicídio. Formamos uma comunidade de destino juntamente com os indivíduos mencionados nesta sessão. Partilhamos com eles uma alma coletiva, um campo espiritual em comum. O que isso significa? A sua exclusão, olha só, de nosso amor, faz com que um membro de nossa família passe a representá-los durante a sua vida, sem que tenha consciência disso. Por exemplo, através de uma doença ou de uma deficiência, mas também da forma que vivem e que morrem. Então, Edna, não tenho conhecimento de outro suicídio na família. Pois é, mas não está ligado necessariamente a um outro suicídio, tá? Pode estar ligado a alguém, por exemplo, que não pôde nascer,
Então, a pessoa que nasce depois de um aborto, por exemplo, ela não se sente merecedora de viver. Então, ela vai num movimento em direção à morte também. Então, não necessariamente um suicídio leva a outro suicídio. Pode ser que sim, mas também, se for o caso, né, já que você não conhece, isso pode ser de gerações passadas, que não precisa a gente conhecer as histórias, né? Elas nos tocam independente de nós conhecermos as histórias. Então, aqui, olha, a sua inclusão consciente, a nossa família, a nossa alma coletiva, libera nossos emaranhamentos em seus destinos. Emaranhamentos que nos fazem adoecer, aliviando suas consequências. Então, Bert Hellinger vai falar desse campo espiritual, aonde olha para todos, independente do comportamento, independente do que um tenha feito ou deixado de fazer, né? Esse campo olha para todos e por todos e mantém esse direito de pertencimento. Então, por isso que essa dinâmica de que algo que aconteceu lá atrás no nosso sistema familiar, que não foi visto, que não foi reconhecido, que não foi falado, fica como essa pendência, e aí vem os descendentes, de maneira inconsciente, a serviço desse sistema familiar, né? São movimentos muito profundos, movimentos da alma. Por isso que Bert Hellinger diz que a doença, né, como ele começa aqui, qual é o movimento decisivo em nossa alma que leva a doenças? É o amor do vínculo, o amor que nos liga à nossa família e aos seus destinos. Então, este é um amor que a gente não pode querer comparar com esse amor romantizado que a gente lida aqui, não, né? Esse é um amor profundo, um amor de alma, é esse amor de vínculo. Tudo bem até aqui, minha gente? Quer falar algo aí, vocês? Então, nós vamos seguindo aqui, tá bom? A transferência. No interior de nossa alma coletiva, existem transferências no sentido... Deixa eu só mutar aqui vocês. Peraí. Existem transferências no sentido de que um membro da família pode transferir uma responsabilidade a um outro membro familiar. Ou no sentido de que um membro que não está diretamente envolvido assume as consequências das ações de um outro, por exemplo, adoecendo ou morrendo em seu lugar. Tais transferências se processam em diversos níveis. Então, sim, algumas pessoas adoecem e morrem no lugar de outras, né? E aí ele vem falar aqui dessa frase, eu sigo você. Uma das transferências segue a frase interna, eu sigo você. Então, alguém morre e eu sigo essa pessoa. Por exemplo, o caso de um filho que é atraído para junto de sua mãe, que teve uma morte precoce. Ele também deseja morrer para acabar com a separação entre os dois. O mesmo ocorre no caso de uma mãe que deseja seguir um filho morto precocemente, principalmente se ela se sentir culpada por essa morte. Então, a gente vê vários casos aí de pessoas que conviveram muito tempo juntas, e aí quando um morre, em seguida o outro morre, né? Então, cabe bem nessa frase, eu sigo você. Às vezes, um filho que nasce e a mãe morre no parto. Então, esse filho também, se ele não olhar para a vida e não se movimentar em direção à vida, ele vai entrar nesse movimento de eu sigo você, porque ele se sente culpado pela morte da mãe, né? E isso pode vir a nível de doenças, a nível inconsciente. É uma criança que muitas vezes vive doente, ninguém compreende por quê. E quando a gente vai olhar a nível de alma, essa criança está querendo seguir a mãe que morreu no parto. Gratidão pelo conhecimento, você fará outra live, vou te seguir, mas terei que sair agora. Ok, então segue aí, Janice, que toda semana a gente vai estar aqui, tá certo? Obrigada pela participação. Em ambos os casos,
Tal desejo leva a doenças que ameaçam a vida, bem como a morte prematura. Essa ideia parece absurda, à primeira vista, mas não dentro da alma coletiva. A ela pertencem tanto os vivos quanto os mortos. Dentro dessa alma coletiva, a separação entre os vivos e os mortos se dissolve tanto na imaginação quanto no sentimento. Então, nesse olhar da constelação familiar, os vivos e os mortos pertencem, então não há uma separação. Todos estão presentes, tanto que quando a gente vai, né, fazer uma constelação, eles se apresentam através da representação, tanto os vivos quanto os mortos. Então, nós enxergamos todos, todos vivos, né? Não existe essa separação. Estão todos ali no aqui e agora. Agora desviarei um pouco do tema para falar mais sobre a alma coletiva e o campo espiritual que atua dentro dela. Alma e espírito. Primeiramente, explicarei algo sobre os termos campos espirituais e alma. Durante uma conversa com Rupert Sheldrake, abordamos o tema dos campos espirituais e, nesse sentido, também dos campos morfogenéticos. Ele me disse que no início do século XX, diversos filósofos na Alemanha observaram em diferentes áreas da vida a atuação de uma alma coletiva. Do contrário, não seria possível explicar diversos fenômenos que ocorrem em nosso mundo. Nesse sentido, falou-se também sobre uma alma mundial. Uma vez que a palavra alma possui uma associação muito forte com concepções religiosas, ela foi substituída pelo termo campo, que é o que a gente utiliza, né? Então, Bert Hellinger, primeiro momento, ele chamou isso de grande alma, e depois, a partir do conhecimento com Rupert Sheldrake, então eles passaram a chamar desse campo. Ao invés de falar sobre uma alma coletiva, falava-se sobre um campo coletivo, chamando-o de campo espiritual. Isso fez com que as referências ao aspecto pessoal fossem removidas desse campo, tornando-se o mesmo objetificado e impessoal. Contudo, podemos observar que a nossa alma coletiva se movimenta dentro de um determinado campo espiritual, que se baseia em determinadas ideias. Essas ideias tomam a serviço todos aqueles que pertencem a esse campo espiritual. Todos aqueles que pertencem a esse campo têm de concordar com essas suposições, mesmo que contradigam a razão. Esse campo espiritual define principalmente aquilo que pode ser percebido e sabido pelos que pertencem a uma alma coletiva. E dessa forma, esse campo espiritual. Assim, tais campos espirituais não estão, de forma alguma, relacionados a algo espiritual, no sentido de seguir a razão e a percepção exata, mas sim a sistemas de crenças que servem a outros fins. Como poderá ser visto melhor mais adiante neste livro, o sentido atribuído à palavra espírito é completamente diferente do assumido pela mesma na expressão campos espirituais. Por isso, utilizo o termo campos espirituais apenas em conexão com a alma coletiva. Então, ele está falando dos termos que são utilizados, né, que foram utilizados de uma forma no começo e depois passou a utilizar de outra forma, por conta dessa confusão que há com os termos utilizados na religião. Os campos espirituais estão a serviço da alma coletiva e da união de seus membros. Os campos espirituais possuem pouco em comum com a palavra espírito, em seu sentido amplo de inteligência criativa e amor criativo, chegando até a se opor à mesma. Por isso, em minhas explicações subsequentes, a palavra espírito não possuirá o mesmo sentido que possui em campos espirituais. Então, aqui o termo que ele coloca quando ele fala de espírito, não é o mesmo termo que é utilizado dentro de algumas religiões, né, que fala do espírito como se fosse individual. Ele traz esse espírito como algo maior, né? E os campos espirituais são os campos onde
formam-se os grupos, né? Então, cada sistema familiar tem um campo. Cada grupo, quando se forma, passa a ter um outro campo. E dessa forma a gente vai se conectando a vários campos e somos influenciados por esses vários campos espirituais na nossa vida, né? Campo familiar, campo educacional, campo profissional, campo religioso, campo de amizade. Então, nós influenciamos e somos influenciados também por este campo. O senhor quer fazer alguma pergunta? Que está de mãozinha levantada. Seu áudio está fechado. Não? Então tá bom. Então, vou seguir aqui, ó, os sistemas de crenças. O campo espiritual que une os membros de nossa alma coletiva por meio de... Oi? Diga. Eu? O senhor quer falar alguma coisa? Não, eu estou aprendendo aqui a operar o equipamento. Ah, tá bom. Então, beleza. Ok. Então, o campo espiritual que une os membros de nossa alma coletiva por meio de convicções em comum constitui um empecilho às nossas observações racionais. Contudo, tais convicções são, de forma contrária a toda a razão, aceitas pelos membros desse campo espiritual, ou seja, os membros dessa alma coletiva. Por quê? Porque qualquer divergência com relação a tais convicções é associada com o medo de perder o direito de pertencer a essa alma coletiva. Então, por que é tão difícil fazer diferente do nosso sistema familiar? Porque existe esse medo de deixar o pertencimento, né? Então, a gente não pode correr o risco de deixar de pertencer ao nosso sistema familiar. Então, eu adoeço, então eu permaneço pobre, então eu tenho dificuldade de adquirir coisas novas para a minha vida, de seguir adiante, porque isso vai fazer eu correr o risco de perder esse pertencimento ao sistema de crenças, né? Pensando diferente, né? Esse sistema de crença do meu sistema familiar. Então, eu não quero correr esse risco, é por esse medo de perder o direito de pertencer. Muitas vezes a gente permanece estagnado na vida, né? Como você já deve ter percebido, aqui entram em jogo os outros círculos de nossa alma coletiva, por exemplo, a religião, assim como outras filosofias. Elas estabelecem seu poder e influência do medo que temos de colocar em jogo o direito de pertencer à nossa alma coletiva. Medo de perdê-lo se questionarmos tais convicções ou nos afastarmos delas. Então, às vezes a gente fica quieto, não questiona, muitas vezes não concorda, mas segue cegamente por conta desse medo de perder esse pertencimento. Esse medo é justificável. Aqueles que submetem tais convicções a um exame crítico, buscando trazer à tona a irracionalidade delas, devem estar preparados para ser excluídos desse campo espiritual e ser perseguidos como dissidentes. Trata-se do sacrifício da própria razão em nome do direito ao pertencimento. Eu lembrei aqui de um caso meu, né, um caso pessoal. Eu fazia parte de uma instituição religiosa e aí, com um grupo lá de trabalho, a gente optou por fazer uma atividade diferente, né? Trazer uma atividade nova, algo novo, diferente para aquela instituição, para ser trabalhado. E aí eu corri esse risco, né? Trouxe algo diferente, pensando diferente, e aqui não me veio outro motivo, né? Passei por essa perseguição aqui, e aí eu tive que fazer esse sacrifício, inclusive me afastar dessa instituição, porque eu estava ali, eu permanecia lá, mas de uma certa forma tendo essa perseguição, porque é uma ideia nova, então o novo, quando ele chega, ele é
já, né? Todo mundo volta os olhos para ele. A própria constelação hoje, né? Quantas pessoas que olham a constelação e que falam mal da constelação sem conhecer a constelação. Mas é porque a constelação é nova, né? É recente, na década de 90 aqui para nós. Então, é natural que as pessoas, elas não queiram, não é que elas não queiram. Esse campo, às vezes, ele traz sistemas de crenças tão forte que o algo novo, ele assusta, né? Então, o algo novo, ele surge, o sistema de crenças permanece, então, muitas vezes é necessário que a gente migre, faça migração de grupos, né, para poder se apoiar nessas novas crenças que surgem, nesse novo que surge. Mas eu vivi isso na pele, nessa instituição que eu participava, né? A gente acaba, de fato, sendo visto, trouxe uma novidade, né? Já vai mexer. Sabe aquela frase assim, não mexe em time que está ganhando? Pior frase que existe na vida. É uma frase que não traz evolução, né? Porque se a gente só faz do mesmo, não existe evolução. Se eu fico lendo os mesmos livros, anos após ano, não tem evolução. Por mais que cada vez que a gente lê o livro, nós estamos com uma consciência diferente, né? Porque a gente vai evoluindo. Mas se a gente permanece só num estilo de leitura, nós perdemos muitas coisas, né? Então, eu gosto de dizer assim que a vida, ela foi feita para nós experimentarmos. Nós estamos aqui para evoluir e nós só podemos conhecer algo quando a gente experimenta aquilo, passa pela experiência. E isso vai contribuir no nosso autoconhecimento, na nossa evolução, né? Que é o objetivo principal de nós estarmos aqui, é de evoluir. E não existe evolução sem o novo, sem o conhecimento novo, sem as novidades. Imagina se, quando Jesus esteve aqui, ele trouxe algo novo. Jesus também passou por isso. Ele trouxe algo novo naquela época, né? Foi mal visto e ainda foi crucificado por trazer algo novo, porque o sistema antigo, né? Aquele sistema de crenças antigo foi em cima, não, porque vai prejudicar, talvez, né? Essa é a sensação. Mas mesmo nesse movimento sacrificial ali dele, gerou muitos resultados, né, há milênios. Então, graças a tudo isso, a gente tem esse conhecimento que ele traz para nós hoje. Então, quando ele fala que, olha, trata-se do sacrifício da própria razão em nome do direito ao pertencimento. Imagina se Jesus se preocupasse em esse pertencimento. Imagina se ele falasse assim, não, eu quero me sentir pertencente, né? Eu quero pertencer. Então, ele não teria trazido o que ele trouxe. Então, faz parte. Quando a gente estuda lá sobre a boa e a má consciência, né? Ir para esse movimento da má consciência, então faz parte nós fazermos diferente, nos movimentarmos em direção ao diferente, para evoluirmos. Podemos imaginar quão difícil é seguir a nossa razão quando isso nos pode custar a saúde e a vida. Olha só. Podemos imaginar quão difícil é seguir a nossa razão quando isso nos pode custar a saúde e a vida. Então, como que eu vou chegar no meu sistema familiar e falar que eu não concordo com o que eles pensam? Ali eu corro um grande risco, né? De perder o meu pertencimento. Então, vamos aceitando, vai repetindo, os padrões vão permanecendo. A pergunta é possível que um campo espiritual se modifique? Será que é capaz de se liberar das amarras desse sistema de crenças? Rupert Sheldrake observou que um campo espiritual só pode se modificar sob a influência de um outro movimento espiritual vindo do exterior. Ao mesmo tempo, isso significa que a cura de doenças e, acima de tudo, o desejo de morrer, no qual uma pessoa deseja seguir um morto, não podem vir do interior da alma e do campo espiritual que a domina.
Eles vêm através de um movimento do espírito criativo, cujo amor inclui a todos igualmente, ou seja, do exterior de nossa alma coletiva. Porque se esse sistema de crenças, ele já está, vamos dizer assim, adoecido, então ele coloca aqui que vem um movimento externo, né, para poder apoiar e tirar esse sistema desse adoecimento, essa alma coletiva, né? Isso significa que o movimento de cura e a salvação vem de um outro nível espiritual, que vai além da psicoterapia em seu sentido comum. Isso acontece porque se movimenta quase completamente dentro das fronteiras do campo espiritual coletivo e de seu amor limitado. Já antecipei aqui alguns aspectos. Na segunda parte deste livro, intitulada de O Espírito, falarei mais sobre os movimentos do espírito que ultrapassam as fronteiras de nossa alma coletiva. E aqui ele traz mais uma frase de movimentos que a gente segue ali no nosso sistema familiar. Você por mim e eu por você. Retorno agora aos movimentos de nossa alma coletiva que conduzem a doenças graves e, finalmente, à morte. Primeiro havia mencionado o movimento Eu Sigo Você. A seguir mencionarei os movimentos Você por mim, Eu por você. Então, eu morro por você, você morre por mim, eu adoeço por você, você adoece por mim. O efeito mais limitante e com consequências mais amplas para a nossa saúde é o da decisão interna eu por você. Ou seja, o desejo de adoecer ou morrer no lugar de um outro membro familiar, né? Quem já teve aí um movimento de ver um filho doente, um irmão, um pai ou uma mãe, né? E dizer assim, oh meu Deus, me leve no lugar dessa pessoa, né? Então, esse é um movimento eu por você. Não que essa decisão seja profética em voz alta ou conscientemente. É necessário o centramento para senti-la e se expor a ela em toda a sua extensão. Isto vem à luz de forma mais evidente nas constelações familiares. Então, é muito comum, através dos representantes na constelação, a gente observar esse movimento eu por você. Então, às vezes, tem um pai que está doente, que está acamado, ou tem câncer, ou tem algo, e um filho, inconscientemente, fica ligado a este pai, nesse movimento de que eu vou, né, eu por você, então eu morro no seu lugar. Vocês já viram casos de pessoas que vão, cuidadores, né, cuidadores que acabam morrendo primeiro daqueles que estão sendo cuidados? Então, isso acontece. Então, esse é um movimento eu por você. Então, eu já tenho de caso de que o pai tinha câncer, o filho desenvolveu câncer, o filho morreu e o pai curou do câncer. Então, esse é um movimento eu por você. Eu morro no seu lugar. São movimentos que às vezes são falados e outras vezes são inconscientes. Ao representar uma pessoa doente ou deficiente, ou até mesmo apenas a sua doença, os representantes são tomados e guiados por uma força curativa, que mostra a direção para a qual nossa doença aponta e as pessoas pelas quais se sente atraída. Ao mesmo tempo, vem à tona uma outra transferência, na qual um outro membro familiar diz, você por mim. Trata-se sempre de uma pessoa que se sente culpada. Por exemplo, a mãe que abortou ou doou um filho. A pessoa que diz ao seu íntimo, eu por você, é geralmente um filho. Às vezes pode ser um parceiro. Nesse caso, devido a uma transferência ligada à sua família e à sua infância. Né? Então, ele vem falar aqui, nesse caso, onde a pessoa se sente culpada, né? No caso da mãe que abortou ou doou um filho. E aí fica ligada nesse movimento de você por mim e eu por você.
O eu por você é geralmente um filho, né? Como ele diz aqui, aquele movimento íntimo. Então, tem um filme, o mínimo... Não, peraí. Acho que é 7 minutos depois da meia-noite. Travou, Edna? Voltou? Responde aí para mim se voltou, Edna, por favor. Então, esse filme, se não me engano, o nome é 7 minutos depois da meia-noite. É de uma mãe, né, doente, e o filho, que é uma criança, e a mãe está bem adoecida, eu não sei se é câncer mesmo a doença dela, e ele entra, e lá a gente observa bem esse movimento do eu por você, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele gostaria de ir no lugar da mãe, ok, Edna, ele também tem esse desejo que a mãe morra logo, para que se livre ela dessa dor, né? E aí ele passa por algumas dinâmicas na escola, como ele se sente culpado de sentir a vontade de que a mãe morra, ele acaba entrando em brigas na escola e permitindo que os amiguinhos batam nele. Então, é a forma de autopunição, por ele sentir, né, a vontade de que essa mãe morra. Em outros momentos, também, essa é a forma que ele encontra de fazer esse movimento de eu por você, né? Tendo dificuldades de relacionamento lá com os coleguinhas dele. Ok. Por hoje, acho que nós vamos parar por aqui. Depois nós vamos falar de mais algumas frases, mais alguns movimentos, né? Que muitas vezes são inconscientes, que vão nos tomando a serviço desse sistema familiar, onde a gente acaba, né, adoecendo, nos adoecendo muitas vezes no lugar de outros, e por aí vai. Certo? Algo para comentar dessa leitura? Alguma pergunta? Algum compartilhamento de alguma história parecida? Então, eu também vai ser a frase da semana que vem. Eu também. Diga. Pode abrir o áudio aí e falar. Nenhuma história? Nada que ficou aqui? Só as meninas ali no Instagram que estavam antes, que conseguiram, né, trazer as histórias delas. Tá bom. Então, nós vamos parar por aqui, hoje. Tá certo? Semana que vem, então, nós continuamos com a leitura do livro. E aí, dessa forma, a gente vai desenvolvendo, né? É meio que a introdução, o início, mas com o passar dos temas aqui, nós vamos ampliando muito mais, porque esse é um livro muito rico para o nosso estudo e para o nosso aprendizado. Pode falar, Valquíria, pode abrir seu áudio e falar. Surgiu uma dúvida aqui agora. Lembrei da história que você falou da... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Dos filhos adotivos, né? Aham. E aí você falou que eles acabam trazendo com eles heranças das duas famílias, é isso? Herança? Sim. Seria essa palavra? Pode ser essa palavra. Estou aprendendo Aham. as palavras da constelação. Sim. E aí, como é que funciona? Caso aconteça algo, vamos dizer, a ser constelado. Na constelação, então, consegue-se identificar de onde vem, de qual família, de qual campo, hein? Sim. Então, né, como você está trazendo assim nessa questão, deixa eu só ver o que as meninas estão falando aqui, ó. O livro, Edna, já respondo, Valquíria. O livro é A Cura, de Bert Hellinger. Já te respondo, tá, Valquíria? É o livro de Bert Hellinger, Nadir, tudo ótimo, maravilha, que bom que vocês estão aqui, gratidão, foi lindo, obrigada, Andréia, obrigado, compreendi um pouco do que devo fazer, dar um lugar no meu coração para meus antecedentes, muito bem, Érica, esse é o primeiro passo. Valquíria, então, os filhos adotivos, né, como eu falei, eles têm um destino especial, as crianças adotivas, as pessoas adotivas. Por quê? Ela traz a memória
do sistema familiar dela, certo? Então, todos os acontecimentos que teve lá no sistema familiar dela, ela faz parte. Então, ela pode adoecer, ela pode ter comportamentos, mesmo não tendo convivido, né? Às vezes as crianças são adotadas ainda bebê, não conviveu com os pais biológicos, mas essa memória está viva na biologia dessa criança. Então, ela traz muitas coisas do seu sistema familiar. E ela passa a contar também no sistema familiar, a qual ela passa a fazer parte. Então, ela também acaba sofrendo essa influência desse sistema familiar. Então, por isso a gente fala que os adotados têm um destino especial, porque eles acabam carregando ali em si os dois sistemas familiares. O biológico, que é o que é mais forte, tá? Independente da criança conviver com a biologia, esse é o vínculo mais forte. E aí do segundo, que é do sistema que adotou. Então, por isso, esse destino especial. As pessoas adotadas, a gente não olha para elas com dó, com pena, nada disso, né? A gente olha com um destino especial mesmo, no sentido de que se foi assim, é porque elas vão dar conta. Ninguém passa por nada que não dê conta. Tudo na vida são movimentos para nos levar para o mais. Às vezes parece né, a doença parece algo assim ruim, péssimo, mas o movimento, o aparecimento da morte, a presença, né, que parece que eu estou chegando na morte através da doença, mas esse é um grande movimento para nos levar para a vida. Então, quem tiver essa sacada, passa a viver mais depois de uma doença grave. Agora, quem não tem acaba sendo levado mesmo pela morte, né? Porque muitas vezes ali não percebe que a doença é uma mensagem para levar essa pessoa para a vida. Ok? Então tá bom. Então nós vamos parar por aqui, semana que vem tem mais. Um beijo, boa noite para vocês, tá certo? E depois eu mando a gravação lá no YouTube para quem quiser assistir novamente. Beijo, gente. Muito bom. Gratidão. Tchau. Tchau. Beijo.